Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Avilatube Cursos. E hoje trazendo a vocês um conteúdo a respeito sobre envio de formulários. Bom, o propósito dessa aula é ensinar uma das inúmeras maneiras existentes de enviar um formulário por e-mail, porém sem a necessidade de utilizar back-end, ou seja, sem a necessidade de fazer uma programação para o envio dos e-mails ou para um servidor. Então, se você criou uma página em HTML ou tem um site e tem uma página de contato, quer fazer os envios por e-mail, mas ainda não sabe programar em back-end, não sabe programar em PHP, JavaScript ou qualquer outro tipo de linguagem que dê para fazer isso, esse vídeo vai ser literalmente a solução para os seus problemas, tá bom? Bom, o que nós vamos usar a princípio? Eu tenho aqui um formulário já montado, um formulário básico em HTML5, com alguns inputs e um botão de envio. E aí, como eu mencionei, o propósito da aula é o quê? Fazer o envio das informações que vão ser digitadas nessas inputs para dentro de um e-mail em um servidor. No caso, eu estou utilizando o Gmail aqui com uma conta fictícia criada recentemente, simplesmente para mostrar para vocês que realmente envia e realmente chega até a caixa de entrada, tá bom? E aí vocês vão me perguntar, poxa, Ávila, mas para fazer o envio é necessário fazer toda uma configuração, uma parametrização na parte do back-end, atribuir configurações de SMTP, colocar portas e etc. Sim, realmente se você fizer utilizando alguma linguagem de programação back-end vai ser desta forma. Porém, a maneira que eu vou ensinar a você não tem a necessidade literalmente de fazer a programação. Basta você saber a parte do HTML e propriamente dentro do HTML que vai funcionar todas as cognitivas para que esse envio seja entregue até o servidor de e-mail. Bom, sem enrolação, o que nós vamos precisar? Primeiro de tudo, vocês vão abrir um site que chama staticforms.xyz, tá bom? E aí vocês vão cair nesta página aqui que provavelmente vai estar em inglês. Eu vou até atualizar aqui para que chegue da mesma maneira na qual vocês vão fazer a visualização. Bom, traduzindo aqui para o português até para ficar mais fácil o entendimento de todos. O que o Static Forms faz? Olha só, ele entrega formulários HTML sem a necessidade de nenhum código do lado do servidor. Ou seja, através da codificação, através dos parâmetros propriamente dentro do HTML, ele consegue fazer algumas identificações e, a partir dali, enviar as informações que estão dentro daquele formulário para o servidor de e-mail. Então, olha só, após o usuário enviar o formulário, enviaremos o conteúdo do formulário para o e-mail cadastrado. Bom, e aí aqui abaixo ele na verdade tem um preview de um form que pode ser utilizado como um exemplo para teste, tá bom? O meu tá um pouco diferente porque, como eu comentei, eu já acrescentei aqui algumas coisas em relação a CSS propriamente o HTML5. Mas no que nós devemos nos atentar aqui, ó? Eu vou para a minha parte do código, para vocês verem que está um pouco diferente. E aqui eu tenho algumas coisas já configuradas. Então, eu tenho o meu formulário. Dentro do meu formulário, eu tenho algumas inputs, no caso, a respeito do nome. No caso, eu também tenho uma input a respeito do e-mail. E eu tenho uma input a respeito do telefone, que basicamente essas caixas aqui que vocês estão vendo. E por fim tem aqui também o botão do envio, que vai ser o botão necessário para fazer o envio, tá bom? Bom, o que é necessário para utilizar-se aqui e fazer o envio por e-mail? Vamos lá. Como eu mencionei, nós vamos utilizar esse carinha aqui chamado Static Forms. Como que funciona a parametrização para fazer o envio dele? Vamos lá. Note que aqui, ó, como um exemplo, ele está falando que a tag form ela tem que ter um action e que esse action precisa ter especificamente este parâmetro de HTTPS, ou seja, este link do servidor que é propriamente desse Static Forms, beleza?
E eu também preciso de um método que no caso é o método post. Então a primeira configuração que é necessária para que a gente consiga fazer o envio é fazer as ações da maneira que está exemplificada no site deles. Então eu preciso colocar aqui esta parametrização, tá bom? Então eu já tenho um action lá, eu vou copiar e colar esta parte aqui da minha action, né? Esta URL da minha action. E aí eu vou colocar o método post. Bom, para quem não sabe, o método post dentro de um formulário ou dentro de uma requisição é um método no qual você faz envios de informações a um servidor, tá bom? Além do método post, nós não vamos entrar muito em detalhes, mas para que vocês entendam. Nós também temos o método get, que é quando nós queremos pegar alguma informação que está no servidor e trazer esta informação. Nós temos também o método update, que é o método no qual nós podemos fazer atualização das informações que estão dentro do servidor. Então imagina que há um cadastro já dentro do banco de dados e através de novas informações que fossem inseridas em um formulário, eu precisasse atualizar aquele cadastro já existente. Nesse caso, eu utilizaria o update. E também temos o outro método que chama delete, que é um método para deletar as informações que estão dentro do servidor. Pois bem, para este caso em peculiar, nós vamos utilizar o post. Por quê? Nós queremos pegar todas as informações que forem digitadas no formulário e, após, fazer o envio dessas informações a um servidor. Então, por isso que o método, nesse caso, vai ser o post, tá bom? Bom, dando continuidade, além de tudo, ele fala aqui o seguinte, olha só. A primeira etapa é criar uma chave de acesso. Bom, o que é a chave de acesso e para que ela serve? Vamos lá. A chave de acesso, ela vai ser o que o servidor vai utilizar para fazer o encontro ou para achar o seu e-mail e a partir daquelas informações que forem enviadas daquele formulário em específico, chegar exatamente para o seu e-mail e não para outras caixas de e-mail. Então, nesse caso, como funciona? Ao cadastrar um e-mail, você vai automaticamente ganhar uma chave de acesso e essa chave de acesso você vai ter de fazer a utilização dentro do formulário, tá bom? Então eu vou colocar o meu e-mail aqui, ó. Bom, o meu e-mail aqui para exemplificação é esse e ele já está aberto, tá bom? Então, à medida em que eu usar aqui o botão para criar a chave, ele vai mostrar para mim aqui, ó. Verifique seu e-mail para obter a chave de acesso. Então, se eu vier aqui no meu e-mail, dentro da minha caixa de entrada não vai haver nada, tá bom? Mas se eu vier aqui, por exemplo, em promoções, eu tenho uma nova mensagem aqui, ó, que é especificamente da Static Forms. E aqui ele vai falar para mim, ó, Access Key, que é a minha chave de acesso que foi gerada. Essa chave de acesso em específico, eu vou precisar colocar dentro do formulário para que a partir desta chave ele reconheça que aquelas informações enviadas daquele formulário têm que chegar dentro da minha caixa de e-mail, beleza? Então é através desta chave que as informações vão chegar dentro do seu e-mail. Bom, e aí como que eu faço para que eu consiga colocar essas informações ou que eu consiga colocar esta chave dentro do meu formulário? Vamos dar continuidade, olha só. Ele fala aqui, ó, que o passo 2, nós precisamos ter uma input, ou seja, uma nova caixa de entrada. Especificamente, o tipo dela pode ser hidden, que é um tipo que não vai aparecer na sua tela, tá bom? Então, o type text ele vira especificamente essa caixa no qual você pode digitar. Porém, o type hidden ele vira uma caixa, porém não fica visível na tela, tá bom? É uma caixa oculta. E aí ele fala que o meu parâmetro tem que ser exatamente esse cara aqui, ó, access key, e que o value tem que ser a minha key, ou seja, a minha chave de acesso que foi gerada. Olha só que ele deixa aqui, ó, como um requerimento. Isso daqui é necessário você ter para que dê certo. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, criar uma nova input, beleza? Dentro do nosso formulário. Então, aqui, ó, o nosso formulário, ele já tem a nossa action e o nosso método.
eu vou dizer que após ele fazer o envio para esse link, para esta URL, com o método de envio, ele utilize também aqui uma input de type hidden, que o nome vai ser access key. Então, eu vou copiar e colar aqui. E que o value vai ser o quê? A minha chave de acesso. Porém, aqui, ó, a chave de acesso que ele dá do site é uma chave de acesso de exemplo. É uma chave de acesso fictícia. Não vá copiar e colar esse cara aqui, porque não vai dar certo. A chave de acesso que você tem que usar é a chave de acesso que você recebeu do seu e-mail. No meu caso, é essa chave aqui, ó. Então, eu vou copiar e colar ela aqui dentro do meu value, tá bom? A partir do momento em que eu tenho isso, eu automaticamente já consigo fazer envios desse formulário, das informações que forem preenchidas aqui, para ser entregues dentro da caixa de entrada do meu e-mail, tá bom? Só que aí nós precisamos nos atentar ao quê? Para que esse formulário seja enviado e para que as informações sejam reconhecidas, nós precisamos ter os nomes específicos para essas caixas aqui. Ah, Vila, como assim? Eu não entendi. Olha só, ele fala assim, ó, que quando eu quiser fazer uma input, ou seja, uma entrada de dados, que eu vá preencher o nome, ou que o meu cliente vá preencher o nome dessa input tem que ser name, beleza? Para quando for assunto, tem de ser subject. Para quando for e-mail, será e-mail. E para quando for telefone, será phone. Beleza? Então, novamente, ó, eu tenho a de nome, eu tenho a de e-mail e eu tenho a de telefone. Eu tenho a de mensagem também. Qual seria a de mensagem? Se nós viermos aqui, ó, ele vai mostrar para a gente que a text area ela tem que ser message. Beleza? Então, esses nomes aqui, eles têm de ser exatamente iguais dentro do seu formulário para que as informações sejam reconhecidas e entregues dentro da sua caixa. No meu caso, ó, eu tenho aqui, ó, a minha input de nome, eu estou pedindo o nome da pessoa e o nome dela vai ser name. A minha de e-mail, eu tenho aqui que o tipo é e-mail e que o nome dela será e-mail. E a de telefone, o tipo dela é de texto e o nome dela será fone. E a de mensagem, que é a nossa text area, o nome dela será message, beleza? Então, eu salvando essas alterações que foram efetuadas agora, atualizando o meu formulário e preenchendo com os dados específicos, ó, teste de entrega do formulário para o e-mail. Bom, clicando no botão de enviar, ele vai mostrar aqui para mim que a mensagem ela foi enviada. E olha só, automaticamente na minha caixa de entrada, ele já teve aqui um novo e-mail. E ele vem aqui do Stacked Forms, que é o mesmo servidor no qual nós estamos fazendo a utilização. Se eu abrir o meu e-mail, vocês verão que vai vir aqui o meu nome, vai vir o meu e-mail, no qual foi o e-mail que eu digitei dentro da input, o número de telefone e a mensagem que eu utilizei para fazer esse envio, tá bom? Então as informações elas já estão sendo entregues aqui, sem a necessidade de uma codificação back-end, sem a necessidade de utilizar PHP, JavaScript ou qualquer outra linguagem. Só que o que nós devemos nos atentar, olha só, quando a mensagem ela é enviada, há um redirecionamento para a página da Static Forms. Nós podemos fazer uma configuração para que quando for fazer o envio, ele, ao invés de vir para esta página, ir para uma outra página no qual tem uma mensagem de que a solicitação foi enviada com sucesso, o formulário foi enviado com sucesso ou qualquer outra mensagem que você queira colocar, ou propriamente o redirecionamento para que fique na mesma página. E aí, como que isto é feito? Vamos lá, dando continuidade. E, novamente, dentro propriamente da página, você tem aqui a especificação do que você pode fazer utilização. Existe essa input aqui, ó, que ela também é de type hidden, porque ela também não precisa aparecer na tela, aonde ela tem aqui a propriedade de redirect.
E aqui dentro do redirect, você consegue colocar uma URL, um link, no qual você queira colocar para a página ir após o envio das informações. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou copiar esta linha do HTML, eu vou colocar ao término do meu formulário, eu vou colocar aqui antes do botão, tá bom? E aqui eu vou colocar o seguinte, olha só, https www.google.com.br. Eu vou salvar novamente e eu vou voltar na página. Eu vou atualizar ela e eu vou preencher novamente. Olha só, eu vou colocar aqui as informações, porém eu vou mudar aqui para teste de envio 02. E aí, quando eu fizer o envio, olha só, ele enviou e foi para o Google, beleza? Se eu vier aqui dentro da caixa de entrada, olha só, eu tenho a informação aqui, ó. Teste de formulário, que foram algumas outras que já foram feitas e chegou atrasada na caixa de entrada, mas eu tenho aqui a que foi feita agora, olha só. Teste de envio 02, beleza? Então, novamente, dentro desta linha aqui do redirect, você consegue colocar qualquer página, qualquer direcionamento que você ache necessário. Então, se você quiser apontar para a mesma página para ele não sair da página no qual ele está, você pode colocar também, beleza? Outra coisa que é necessário nós ressaltarmos, olha só. Se nós voltarmos à página de exemplo, nós vamos ver que ele dá aqui algumas opcionais sobre algumas coisas que já são necessárias e quase que por uma obrigatoriedade em cada formulário existente, que é nome, e-mail e telefone, ou seja, dados básicos e informações para contato com essas pessoas, esses clientes, esses leads e afins. Agora imagina assim, eu tenho um formulário que ele é mais complexo, ele é maior, ele pede número de CEP, ele pede número de RG, ele tem ali alguns opcionais para mim escolher se for o caso de um formulário de preenchimento de uma universidade. Preencher grade curricular, curso, qual o campus que ele quer, qual período, se é diurno, noturno e afins. Note que aqui ele não dá alguns nomes que você pode usar para essas ocasiões. Bom, aí você vai se perguntar, então, esse formulário ele serve só para enviar essas informações no qual ele está dizendo aqui? Não. Na verdade, se você se atentar, olha só, ele fala aqui abaixo o seguinte, ó, você pode adicionar campos personalizados a partir da utilização do sinal de cifrão. Ah, viu, o que isso quer dizer? Vamos lá. Novamente, vamos voltar para o formulário. E aqui nós vamos acrescentar outros campos, tá bom? Eu já tenho esses campos pré-configurados, eu só vou fazer a inserção e eu vou mostrar como configura para essas outras informações que nós adicionarmos aqui, elas sejam também entregues no e-mail, beleza? Nós vamos dar continuidade no seguinte, olha só. Eu vou ter aqui um outro campo que vai se chamar sobrenome. Então eu vou vir aqui no código após o meu nome, eu vou colocar aqui, ó, o meu sobrenome, beleza? Eu só vou fazer uma alteração aqui para que o nome e o sobrenome ele fique um ao lado do outro, mas isso não tem necessidade de vocês saberem. O propósito não é esse na aula, tá bom? E eu vou colocar aqui um também relacionado a CEP e afins. Então, após esse form, eu vou colocar aqui, ó, após o telefone, eu vou colocar aqui outras informações, tá bom? Só para que vocês entendam e verifiquem como ficou, ó. Eu já salvei e atualizei a página, então eu tinha nome, e-mail, telefone e mensagem. Agora eu tenho nome, sobrenome, e-mail, telefone, CEP, endereço, número e mensagem. Então, como eu faço para que essas informações elas sejam reconhecidas pelo servidor do Static Forms e essas informações, esses campos, na verdade, ao serem preenchidos, eles consigam ser entregues dentro da minha caixa de entrada. Vamos lá. Ele falou que eu tenho de fazer a utilização do sinal de cifrão. Então, se eu vier aqui novamente, ó, eu tenho sobrenome, no qual name é sobrenome, beleza? Esse sobrenome aqui, ele não é existente dentro do Static Forms como uma forma padrão, ou seja,
ele é um nome personalizado. Se ele é um nome personalizado, para que seja identificado dentro do Static Forms, basta eu acrescentar o sinal de cifrão. Então, eu fazendo isso daqui dentro do name, né, eu consigo fazer com que o que for digitado dentro desse campo, ele também seja entregue dentro da minha caixa de entrada. Se nós formos aqui abaixo, olha só, tem o CEP. O CEP também. O CEP e o sinal de cifrão na frente. Por quê? Porque ele é um nome personalizado. E o mesmo se dá aos demais. Endereço vai ficar com o cifrão na frente, cifrão endereço, e o número, número endereço. Beleza? Então, vou fazer um novo teste para vocês verificarem. Então, eu vou colocar aqui as informações novamente. Vou colocar qualquer informação fictícia. E vou colocar aqui, ó, teste 03 entregue com sucesso. Beleza? Fazendo o envio. Opa, ele deu aqui um problema de número, mas isso daqui não tem a ver com o formulário, e sim com a minha codificação fora da proposta da aula, tá bom? Não se preocupe com isso. E aí, fazendo o envio, vamos aguardar chegar aqui na caixa de entrada. Olha só, temos um novo formulário. E aí nós temos aqui, ó, nome. Ele não veio na ordem, tá? Mas, ó, nome, sobrenome, e-mail, telefone, CEP, endereço, número e a mensagem, que foi a teste 03, entregue com sucesso. Se eu quisesse que essas informações chegassem especificamente na ordem no qual ela deveria ser entregue, eu teria de fazer algumas alterações na hierarquia das informações dentro do meu formulário, tá bom? Porém, a proposta da aula é informar e ensinar a vocês que existe sim uma maneira de fazer envio de informações por e-mail, e essa maneira ela não necessariamente precisa saber programação back-end, não precisa saber PHP, JavaScript, nem outra linguagem que tenha necessidade, e as informações elas são entregues e estruturadas da maneira no qual você queira, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final da aula, não deixe de dar o seu joinha para fortalecer. E é claro, se você não é um inscrito, eu gostaria que você se inscrevesse, que ativasse o sininho de notificação. Se possível, também se comentasse se eu conseguir tirar a sua dúvida, se eu conseguir solucionar o seu problema, para que então eu possa trazer aulas relacionadas e, consequentemente, te ajudar ainda mais futuramente. Eu me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.